Olá, está claro na nossa Constituição, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Mas a gente sabe que na prática tem gente que não consegue conviver com a religião do outro. Qual a sua opinião sobre isso? A intolerância religiosa está em discussão. Para entrar nesse debate, a gente convidou o Bruno Pontes, que é teólogo cristão e pastor da Igreja Batista em Santa Rita. A gente também tem Penha de Iemanjá, que é presidente da Federação dos Cultos Afro-Brasileiros, e também o Mohamed Al-Mesquita, que é um dos líderes da religião muçulmana na Paraíba. Sejam todos bem-vindos. A gente já começa colocando uma questão direta para vocês, que é a seguinte: a intolerância religiosa é uma realidade nas denominações que vocês frequentam? Sem dúvida, por causa que a tolerância religiosa, nós que vem combatendo por muito tempo, mas ainda continua. Ela continua sempre, nós ficamos discutindo sobre ela. Por quê? De que forma ela aparece para você? De que forma ela aparece? Se você sair da sua casa com a roupa de santo, alguém pode queima, outros está preso, está amarrado, está acorrentado. Sempre tem um mal para fazer a cada um de nós. Deveria ter o conhecimento melhor para primeiro julgar. Geralmente toda intolerância ela vem de um preconceito, de uma falta de conhecimento da religião do outro. Falta de conhecimento mesmo. Mohamed, você vivencia, principalmente nos últimos dias, que aí começam a misturar quem mora lá no Islã, em Israel, e mistura tudo. Aí, aqui você sofre esse tipo de preconceito? Olha, na realidade, eu acho que todos nós somos criaturas de Deus, não é verdade? Acho que todos nós deveríamos nos respeitarmos mutuamente, até porque somos criaturas, né? A questão da intolerância religiosa, ela é muito triste porque ela mexe com o teu íntimo, ou seja, com a sua alma, né? Eu sinto muito isso aqui no Brasil, fora do Brasil também, assim que me revesti ao Islã, eu senti muito isso nos Estados Unidos, 1990 para 91, você sabe que o Você não nasceu dentro da religião? Não, eu era cristão, maravilhosos sejam os cristãos, mas de uma hora para outra eu tive uma iluminação maravilhosa, como muitos também. Então você pode perceber o antes e o depois. Exatamente. De como as pessoas se comportam. Após eu me reverter, nós não chamamos converter, nós nos revertemos, eu me reverti ao Islã e logicamente você vê pela minha indumentária, eu uso sempre uma taquia islâmica, eu uso barba, tal, cavanhaque e tal. Então algumas pessoas, elas tiram brincadeiras, mas eu sinto muito por isso, porque, volto a te dizer, todos nós somos iguais perante a Deus, somos criaturas. Bruno, no caso da religião da Penha e do Mesquita, eles têm roupas características que sinalizam a religião, que externam a religião. No caso da religião cristã, ela pode se apresentar sem uma indumentária. Você acha que esse é um fator que realmente os cristãos sofrem menos intolerância religiosa, também por ser um país onde muitos têm essa religião ligada a Deus? É interessante a gente deixar claro dois pontos muito importantes. Claro que toda intolerância ela vem da ignorância, porque preconceito é ignorância. A ignorância de não conhecer o outro lado. A partir do momento que, por exemplo, eu entendo que as religiões de matriz afro são religiões que elas são predominantemente orais. Elas participam de uma cultura, sua liturgia, suas vestes, têm toda uma indumentária própria que representa os santos, os orixás, os caboclos, assim por diante. A gente vai entendendo os guias, de forma muito clara. O Islã também, com o Corão, deixa muito bem claro suas regras, suas indumentárias, as suas atividades. E aí é onde vem um problema que nós temos no Brasil. É um problema, na verdade, eu posso dizer que do tempo da colonização. Então a gente teve uma predominância romana, a verdade é essa, de uma catequese onde tudo aquilo que era diferente era rejeitado socialmente,
Isso ficou impregnado na cultura. Então, o ato de não querer, por exemplo, entender as suras, fazer uma leitura de uma sura, como se fosse não um livro sagrado, até a própria proibição do Tratado de Santa Sé, que proibia outras igrejas, outras religiões de participarem de atividades de forma ecumênica, ou até mesmo aberta, criou esse preconceito. Mas dentro do cristianismo também existe o preconceito. Hoje a gente divide o cristianismo em protestantismo e catolicismo, e no meio evangélico, né, existe também algumas pessoas que são fundamentalistas, né? Não existe só fundamentalismo nas outras religiões. No cristianismo também tem católicos fundamentalistas, evangélicos fundamentalistas, e o problema está aí. Há pouco tempo, inclusive, eu recebi uma brincadeira, estava conversando com o nosso professor, falando sobre isso. Certa vez eu estava numa aula, na universidade, e de repente um professor me chamou e disse assim: mas rapaz, você tão inteligente é evangélico? Né? Como se, por exemplo, ser evangélico ter uma opção, fosse uma falta de estudo. Então esse preconceito também está sempre muito arraigado com a nossa cultura e precisa ser combatido e precisa ser discutido, porque a verdade é essa, a gente sofre, só encerrando, a gente sofre porque literalmente no Brasil esse preconceito é tido como se não existisse, como se não houvesse. Isso é mais sutil ainda, então, no caso dos cristãos. No caso das outras religiões que a gente tem aqui, é mais declarado, no cristianismo é mais sutil, seria isso. Sim. Os casos que a gente tem aqui registrados de intolerância religiosa aumentaram quase 70% em todo o Brasil. Os dados são do Disque 100, que desde 2011 começou a receber ligações e acolher as denúncias de intolerância religiosa. Olha só esse gráfico que vai aparecer para vocês aí. Em 2015, nós tivemos 252 casos reportados. Isso foi 69% a mais do que em 2014, quando foram registradas 149 denúncias. Em 2011, quando se recebeu, foram 15 queixas em 2011, em 2012 esse número subiu para 109, em 2013 foram 231, que aí foi bem maior do que 2014. Essas questões da intolerância, ela está aparecendo mais porque as pessoas estão denunciando ou ela está começando a ficar mais forte agora? Eu acredito que a gente entra nessas duas construções. A verdade é que se aumentou, uma vez que até agora, né, essa lei ela existe, ela é efetiva, mas realmente ninguém tomou, né, propriedade, tomou parte dela nas denúncias. Sempre se levou muito na esportiva, na brincadeira, como se nada vai acontecer, e acabou tendo casos terríveis, né? Por exemplo, aqui na Paraíba nós tivemos vários casos de incêndios, terreiros, né? Perseguições, discussões no lugar de emprego, né? Sempre já fica estereotipado que todo islâmico é terrorista, é fundamentalista. E isso criou um problema, porque agora sai da teoria e vai para a prática, vai para a rua, né? E assim por diante. Mas as denúncias, elas sempre ocorreram, né? E sempre aconteceu. Agora está tomando outras proporções, porque já existe agora uma secretaria da Presidência da República só para trabalhar com a intolerância religiosa, a diversidade religiosa. E aqui na Paraíba nós também temos um fórum permanente que discute esses assuntos e que hoje é levado para a OAB, né? Se acompanha esses casos até a justiça mesmo civil e assim por diante. Bem, as pessoas estão denunciando, principalmente, a gente vê muitos casos na imprensa de intolerância religiosa exatamente contra religiões de matrizes africanas. É o seguinte, nós estamos sempre fazendo as denúncias, porque não é raro, é todos os dias sempre tem uma denúncia. Todos os dias sempre as pessoas me procuram, né, para prestar denúncia, porque fulano jogou uma pedra na casa do meu santo, porque fulano chamou eu de macumbeiro, porque, entendeu? Sempre, todos os dias. Isso não é coisa assim, isso é coisa do passado, não, é frequentemente sempre receber essas denúncias. E é muito difícil, porque tem vezes que as pessoas, eu vou com a pessoa para prestar a denúncia, né, e muitas vezes, principalmente na parte dos interior, lá é a parte mais atingida por tolerância religiosa. Mesquita, é difícil identificar uma denúncia a ponto de você querer fazer a denúncia? É difícil identificar o preconceito a ponto de você querer fazer uma denúncia? Porque você falou que geralmente se leva na esportiva, se leva na brincadeira. Isso. Mas onde é que está o limite dessa brincadeira para passar para uma denúncia? Para começar, eu acho que o teu limite termina onde o meu começa, não é verdade? Isso. Então, eu acho que tem que existir respeito mútuo, como ajuda mútua.
o candomblé, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, enfim, o budismo, maravilhoso seja, todas essas religiões, porque são caminhos que levam a Deus. Nós acreditamos muito nesse fator, porque o verdadeiro muçulmano, ele ora pela paz mundial, ele reza para a paz mundial. Nós buscamos paz, amor entre as pessoas. Você não vê briga por aí dos verdadeiros muçulmanos, eles se amam. Aí você pode entrar num contexto de dizer, mas se vocês se amam tanto, por que essa carnificina que acontece no mundo? Eu sinto muito por acontecer tudo isso, que não parte, isso aí eu posso dizer, que não parte dos verdadeiros muçulmanos. O verdadeiro muçulmano, ele prega o amor, a paz entre as pessoas. Agora, entenda, nem todos são iguais, não é verdade? Nem todos são iguais. As pessoas, as religiões são diferentes, as pessoas pensam diferente. Nós temos o livre arbítrio. Então, nós não podemos brigar com alguém porque alguém tomou uma decisão que para você é errada. Não é que a religião seja usada para estimular uma violência. São as pessoas que usam a religião de forma errada para justificar uma violência. Exatamente. Eu acredito muito nisso e por isso nós conclamamos as pessoas que sigam o caminho do amor, o caminho da paz. Eu acho que o mundo precisa de paz, o mundo necessita de paz e nós temos mais que, como dizem os cristãos, pregarmos a paz. Onde está o limite é o seguinte, diga aí, eu tenho a casa de santo bem aberta, né, e de repente eu estou ali, né, fazendo meus trabalhos, a minha oração ali, junto com aquele povo, com aqueles filhos, tem vezes que muitos da visitante também estão ali, né, prestando também o seu amor, e de repente você não espera, porque senão chega aquela cipuada, né, o vizinho do outro lado, porque senão chega a polícia. Isso aí aconteceu o fato, né, o ano passado, no mês de outubro, né, no Roge. O pessoal estava tudo dando seus trabalhos e de repente chegou a polícia, né, para levar o Elu daquela casa, entendeu? E dizer assim, para tudo. A pessoa liga para mim e eu chego à tarde, chego lá, fui falar, né, a polícia tinha saído, né? Vamos aguardar, começa a bater de novo. Aí já começou, isso era o quê? Olha, isso era 6 horas da noite. Nós temos, por leis, até às 10h30 da noite, nós temos por lei. E vocês sempre começam no início da noite? Nós começamos, todos os trabalhos sempre começaram de 6 horas para as 10 horas, tá? Para não dar os direitos a ninguém. E só que a polícia chegou lá às 6 horas da noite. Mandar parar. Por quê? Com todo respeito, eu tenho a todos eles, né? Eu quero que o senhor me diga de onde partiu essa denúncia. Mas a gente não sabe de onde partiu, só foi da outra. Toda então, denúncia geralmente é anônima. Pronto, exatamente. Então, você quer fazer a denúncia? Não, deixa para lá. Pronto. Quando foi uma outra semana, começou 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Já de 6 horas encerrada. 4 horas da tarde chegou a polícia. Aí para mim ali também já estava demais. Ali já não era mais preconceito, era tolerância mesmo. Intolerância. Exatamente. Ninguém se descarada. Exato. Manda me chamar de novo. Então, quando eu cheguei lá, aí ele foi e disse, olha, é gente dessa rua que está prestando denúncia. Eu saí em todas as casas, oi, tudo bem? Como vai você e tal? Vem cá, aquela casa religiosa está incomodando? Não, está incomodando não. Na terceira casa está incomodando. Por que está incomodando, moça? Porque eu sou evangélica e não vou permitir nunca. Eu disse, mas não é questão de você ser evangélica e querer mandar na casa do outro. Não. Você fez um trabalho de conscientização das pessoas. Eu sou um bandista e ao lado da minha casa tem vários evangélicos que são meus amigos, tá certo? Nem eles me incomodam com os cultos religiosos, nem eu também vou incomodar eles com meus cultos também. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai mostrar uma experiência que nós fizemos com as pessoas na rua para saber até que ponto essa intolerância aparece no nosso dia a dia. Tem muito mais discussão aqui. Voltamos já.